Agora, Tino, me conta primeiro, vamos iniciar falando um pouco de Flamengo, né? Aham. Depois a gente vai entrar um pouco mais nessa questão da carreira, de sermos companheiros durante muito tempo. Como é que foi esse teu começo com o Flamengo, esse amor? É a velha história de pai para filho, É. de família, Não né? tinha. Como é que foi Não essa tinha. Eu tua acho que para relação? contar a minha paixão, eu tenho que voltar um pouquinho só no tempo para contar do meu pai. Meu pai era espanhol, madrilenho, foi sócio do Real Madrid, apaixonado por futebol, viveu lá até os 21 anos. Via todos os jogos daquele Real Madrid, de Puskás, Rento, de Stefano, que ganhou 5 Champions e tal, 5 Copas da Europa. Deve ter visto o Evaristo jogar lá, Não né? viu. Não Por chegou? acaso o Evaristo, Foi a depois. quem eu até apresentei o meu pai, porque Evaristo eles de tinham Macedo. a mesma idade, o Evaristo felizmente ainda está vivo. Justamente no ano em que o Evaristo foi, o meu pai foi a chegou. Foi em 55, no ano do Tri. O meu pai foi ver a final, foi 4-1, se não me engano, o Flamengo contra o América, 4 gols do Dida. E aí ele se encantou com aquela torcida, com aquele time, ele falou, sou Flamengo. E a partir daquilo, aquele torcedor do Real Madrid virou um torcedor do Flamengo que não deixava de ir aos jogos. Cara, a gente, na minha infância, eu lembro de não ir a casamento, porque meu pai não perdia um jogo do Flamengo. E a gente podia ser jogo com chuva, em Campo Grande, à noite, Flamengo já fora da disputa do título. Lá estávamos nós. Éramos figuras assim infalíveis assim nos jogos do Flamengo. Se a gente perdia 1 ou 2 ao longo do ano, era muito. E com a gente, todos os amigos, um grupo que ia, que ficava sempre no mesmo lugar no Maracanã, entre a segunda e a terceira bocas, ali embaixo da charanga, ali perto da charanga. Enfim, eu fui formado assim, devo muito isso, assim, porque a minha profissão, eu acho, porque essa paixão que meu pai fez desenvolver em mim pelo futebol, pelo Flamengo, mas também pelo futebol, quer dizer, de curtir o futebol, de ser um garoto que gostava de ver futebol, me ajudou, assim como tenho certeza que ajudou a vocês. Certamente, a maioria de nós, jornalistas esportivos, que conseguimos um lugar no mercado, fomos crianças que curtiram o futebol, que gostavam disso, né? Então, para mim, foi muito importante ter tido essa base, digamos assim, de envolvimento, de paixão, de conhecimento mesmo do futebol. De jogar botão, né? Jogar botão. Narrando, jogar botão narrando. Jogar pelada narrando. Isso aí. Imitar na comemoração, imitar Isso. o Pedro, imitar o... Quer dizer, na época Exato. era o Zico, enfim, mas essa molecada hoje, não sei. Eu nem tinha muito para... Na época, o Flamengo... imagina, a minha infância é muito anterior à do Zico, era Zico, né? Então, assim, era uma época que o Flamengo ainda não tinha... O Flamengo sofreu muito nos anos 60, né? Com o Botafogo, principalmente. Era duro. Mas sempre foi essa torcida maravilhosa e com histórias incríveis, assim. Chegou a ver o Dida jogando, não? Eu né? não. Você ainda não pegou, né? Eu não peguei. Mas... Não lembro, né? Eu comecei a ver, eu lembro que eu tinha até pouco tempo uma carteirinha de Otávio Pinto Guimarães, do presidente da Federação do Rio de Janeiro, para entrar com meu pai. Com 5 anos de idade, ali eu comecei a frequentar o Maracanã. E você era daqueles moleques de guardar recortes de jornal? Eu tinha muito isso. Sim. Né? Eu colecionava ingresso. Colecionar ingresso, guardar recorte de jornal. Eu tinha um albinho do Flamengo, eu colava o negócio, aí ficava lá lendo e tal. Tinha uma coluna do Rui Porto. Sim. Eu recortava todos os dias do Jornal dos Esportes, Ataque e Defesa. Eu recortava aquelas colunas. E eu via muito rádio, né, Duda? Vocês que são profissionais, exímios profissionais, oriundos da rádio, acho que a rádio tem um papel, assim, muito importante na construção desse patrimônio cultural que é o futebol no Brasil, né? É a rádio que faz a expansão das ondas para o Nordeste, para o Sul, para todo lado, e que leva, assim, essa magia, né, do futebol sem a imagem, né? Essa coisa imaginária e tal. Então, eu também consumia, até hoje, né? Eu sou um cara que ouço muito rádio e eu via muito real, e todo mundo ouvia, né? Era assim... Não, o fato do Flamengo ser talvez um time de expressão nacional se deve muito ao rádio, porque o rádio de ondas curtas pegava, né? Então, principalmente no Nordeste. Norte, que era onde Nordeste, as ondas alcançavam, e por isso, inclusive, você verifica no Nordeste uma supremacia, não só do Flamengo, que é sempre a maior torcida, mas dos times de clubes do Rio. cariocas em relação ao de São Paulo, né?
Você vai encontrar na Bahia de torcedores do Vasco, do Botafogo. E aí passaram ouvindo Jorge Cury, Isso. Valdir Amaral. Porque mexia com o imaginário, né, cara? Você não tinha imagem. Exato. Então você criava. Às vezes a bola estava no meio de campo, pô, o locutor estava criando uma cena cinematográfica. Que de fato eram cenas cinematográficas, mas a cabeça humana, ela cria uma expectativa, um negócio sensacional. Uma imagem, E, por exemplo, para a minha geração, vocês ainda sofreram mais do que isso. A minha geração tinha aquela febre de... Olha, eu não sou da mesma geração do Duda, não ofenda o Duda. Mas assim... Estamos batendo pé. Não. A gente ia para casa de alguém que tivesse uma antena parabólica para tentar ver uma transmissão que talvez fosse gerada para uma outra praça que não a do Rio de Janeiro. É assim, uns negócios meio malucos que é para poder ver o jogo. Você não tinha essa fartura de imagem. Porque talvez as pessoas não se lembrem, mas os jogos que eram televisionados para o Rio, quando o jogo era no Rio, não podia televisionar, né? Porque tirava público do isso, caiu. Já há mais de 20 anos, eu acho que essa questão caiu. Mas por isso a parabólica, né? Pô, vou pegar o sinal. Porque, de repente, esse jogo vai para São Paulo. Aí a gente ficava louco, desesperado para ver a TVE. O videotape do jogo na TVE. Exatamente. Né? No final do domingo. Pô, lá para meia-noite é que a gente ia ver o jogo, cara. Ouvia o jogo saía a fita lá da TVE, do Maracanã. O cara levava aquilo para revelar o filme, né? E para rodar aquilo ainda... num videotape. Era realmente... E tinha outro detalhe, né, Jorge? Que isso você, na sua infância, já via o futebol na TV. Mas não via com a proximidade que a gente vê hoje, né? Hoje a gente vê a fisionomia, a gente vê cada expressão, cada reação. Quantidade de câmera. E naquela época era um futebol muito mais distanciado, né? Do ponto de vista da captação da imagem, assim, né? Você não tinha essa aproximação de câmeras, de lentes, essa definição toda. Você vê agora, pega a Flá TV na segunda-feira após o Flamengo, você vai ver, vai se deliciar. Parece um cinema, né? Nos primórdios, eu acho que a gente só tinha a câmera 1, né? Que era aquela mais aberta, fazendo o jogo o tempo inteiro. Exato. Não tinha, câmera para o ataque de um time, a câmera para o outro câmera lado, de impedimento. cinecano. Pelo amor de Deus, você não tinha nada percebe disso. que a fama dos jogadores, de certa forma, ela até é um pouco diminuída. Porque, assim, o torcedor não tinha o hábito de ver o rosto daqueles caras assim tantas vezes, né? Então, às vezes, o cara não era tão reconhecido porque, a não ser que tivesse um cabelão, uma coisa, um Doval da vida, todo mundo sabia. Mas muitas vezes era assim, não passava desapercebido, é curioso. É verdade. E aí, virou Flamengo, como torcedor, o que te marcou de jogos marcantes? Você, antes da resenha aqui, já até falou até aquele gol, o famoso gol do Birajara. Né, na ilha do governador. No Morro dos Ventos Uivantes. Que lá venta pra caramba, e ele fez um gol... Foi de mão da própria mesmo, né? área, da própria área. Não, foi chutando. Deu um chutão para frente. Deu um chute para frente, a bola quicou e entrou. Como eu estava dizendo, a gente via todos os jogos, né? Então, além daqueles óbvios assim de finais de campeonato e tal, via essas pérolas, assim, como esse Flamengo e Madureira na Ilha do Governador, um gol de goleiro do Birajara, que pouca gente viu, mas ficou um gol muito famoso, né? Os velhos rubro-negros comentam muito. Teve um gol também do Flamengo, um 7-1 contra um time chamado ADN, né? Que jogava em Niterói. Era um time que sucedeu lá aquele time de Niterói. O Canto do Rio? O Canto do Rio e tal. E o Zico fez o gol que o Pelé não fez, digamos, que é aquele gol que vai para um lado, vai para o outro, mas o Kiewicz na Copa de 70 com o Uruguai, a bola sai ali, o Pelé quase faz um quarta-luz. Aquele drible da vaca sem tocar na bola. O Zico faz a mesma jogada, mas faz o gol. O Zico, eu vi desde, assim, não existia categoria júnior, se chamava juvenil, e eles faziam as preliminares dos jogos do Maracanã, né? Então, qualquer jogo que estivesse no Campeonato Carioca, tinha aquele mesmo jogo espelhado na base, né? Então, a gente chegava, o jogo era às 5, a gente chegava às 3, para ver lá o Flamengo e América da base e depois... Então, a gente passava a conhecer, o torcedor conhecia muito bem também o time da base, né? Os caras eram já... figuras conhecidas. E eu lembro de ver muito o Zico, né, jogando nessa época, muito franzino. É curioso bem galinho mesmo de Quintino, pintinho de Quintino. Muito franzino. E é curioso que um jogador do quilate dele
tenha chegado ou demorado um pouco. Quer dizer, ele não é aquele cara que com 18 anos, como a gente vê hoje, o Zico que jogou, você fala assim, porra, com 17 ele já era titular do Flamengo, né? Mas não era, em função do físico e tal. E eu lembro até de uma irritação minha e do meu pai com o Zagallo. Eu falei já uma vez isso com o Zagallo, que o Zagallo era técnico do Flamengo em 72 e o Zico já jogando muito. Em 72 o Zico tinha 19 anos, né? Ele já jogando, arrebentando, e ele só colocava o Zico no segundo tempo, na ponta direita e tal, assim, ele foi devagar com o Zico. E depois, em 74, eu também lembro que o Zagallo já na seleção, e o meu coração também de rubro-negro, já 12 anos ali, falei, porra, o Zico está jogando, campeão carioca em 74, né? O que está jogando, ele tem que ir para a Copa e tal, meu pai também, aí o Zagallo não leva. E daria para o Galinho ter ido em 74, acho que ele poderia ter sido aquele cara, né, que o elemento surpresa, em outras Copas a gente viu, né? O Kaká na Copa de 2002, o Denilson, Ronaldo de 94. Ronaldo em 94, o Denilson em 98, esses caras que vão ali, que ganham o Bismarck em 90, que depois nem aconteceu, mas era ele e tal. Mas, enfim, essas coisas todas que marcam a gente. Então, vi assim, todas essas grandes finais, né? Do Rondinelli em 78, eu chorei, foi uma das poucas vezes na vida que eu chorei assim, no estádio de futebol, de emoção vendo aquele jogo, aquele gol do Rondinelli. Eu lembro que a gente não conseguiu entrar na arquibancada, estava tão cheia que a gente não conseguia, entrava num lugar, não dava, tentava outro, ele não dava. E aí abriram embaixo aquelas cadeiras azuis e a gente acabou vendo ali daquelas... Eu vi na cadeira azul, esse jogo eu vi na cadeira azul, também lembro bem. E eu estava bem atrás do gol onde ele fez, né?